Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, bom momento que você começou essa aula aqui comigo. Olá, professor. Acabei de sair de uma aula, entrei na outra e você quer essa energia de bom dia, boa tarde? Exatamente, é para você já entrar nessa mesma vibe, entrar nessa mesma alegria para você construir o seu plano de aula de uma forma muito boa. Se você entrou nessa aula aqui no modo gratuito, seja muito bem-vindo também a essa aula aqui no modo gratuito, tá? Todo o material que eu disponibilizar nessa aula, exceto uma coisinha que daqui a pouco eu falo, você vai também receber, tá bom? 100% gratuito para você. Se você está assistindo essa aula pelo YouTube, basta você ir na descrição do vídeo, vai ter o link lá para você fazer o download dos materiais que eu vou disponibilizar para você, tá? Agora vamos direto ao que importa aqui nessa aula, que é o quê? É o seu plano de aula. Nós vamos falar do plano de aula, da questão da estrutura do plano de aula. E o que eu vou fazer, professor? Assim, eu posso pegar um plano de aula da internet? Eu posso pegar um plano de aula de um colega meu professor lá da CEMED, da Secretaria de Educação de Vilhena, como base para construir o meu? Não, você não deve fazer isso. O edital ele é muito taxativo e ele traz regras específicas para esse concurso. Então você deve seguir exatamente o que o edital pede. Inclusive, você vai assinar um termo de autoria, correndo o risco ali de responder depois administrativamente e criminalmente, se caso você fazer cópia, plágio de algum material, claro, e perder seu concurso. Então você vai precisar, de fato, elaborar o seu plano de aula. E eu já quero te alertar que esse edital, ele traz algumas pegadinhas, e uma delas é quando ele cita para você a portaria número 15 de 2024 da CEMED. Como você está observando aqui na minha tela, eu vou riscar a portaria aqui para você entender que essa portaria aqui, ó, o edital ele cita ela, que você deve, né, ter ela como referência para elaborar o seu plano de aula. Ele vai dar o link aqui para você acessar essa portaria. E professor, por que você está falando que isso é uma pegadinha? Porque essa portaria ela vai trazer alguns modelos de plano de aula lá, algumas estruturações dentro do plano de ensino, porém o formato que está lá na portaria é diferente do formato, tá? Que eu estou falando de estrutura do plano de aula, é diferente do que o edital está cobrando. Eu não estou falando dos elementos obrigatórios do plano de aula, tá? Essa portaria ela vai citar os elementos, ela vai trazer, ela vai explicar, ela vai falar como ela quer, como é cada elemento dentro ali do sistema de educação municipal na cidade de Vilhena, e é importante que você leia essa portaria e traz, né, e busque esse conhecimento também. Porém, o formato do plano de aula você tem que obedecer estritamente o que está no edital. E eu vou explicar para você aqui o passo a passo para que você elabore o seu plano de aula de acordo com o edital, tá? Então, olha aqui na minha tela e no finalzinho aqui dessa aula, eu também vou te falar de mais uma pegadinha que a banca colocou nesse edital. Se você deixar passar batido, pode ser que você perca pontos aí na sua entrevista. Então, fica comigo até o finalzinho, porque eu vou explicar a segunda pegadinha que tem nesse edital, tá? Olha aqui na minha tela, nós temos o formato do arquivo. Quando o seu plano de aula estiver pronto, ele tem que ser enviado em PDF. Já faz esse checklist aí, tá? O envio é em PDF. Outra coisa importante, é no formato A4. A fonte é Arial, tá? Então não é Calibre ou Calibre, não é Time New Roman, é Arial, tá? Então se você errar em um desses requisitos aqui, a banca vai te penalizar. Tamanho da fonte, 12. Espaçamento entre linhas, 1,5. Número de páginas máximo de 6 páginas, tá? O seu plano de aula completo, ele não pode passar de 6 páginas. O que passar dessas 6 páginas, provavelmente a banca não vai corrigir, tá bom? Ela não vai corrigir o que passar dessas 6 páginas e pode ser que ela queira, inclusive, te penalizar por você não ter respeitado o número de página, tá? E o tamanho total do arquivo é 5 megabytes, tá? O tamanho total do arquivo do seu plano de aula
ele tem que ter 5 megabytes. Marlon, 5 megabytes é pouco ou é muito? É muito megabyte. Isso aqui dá de você mandar muitas páginas em 5 megabytes aqui no formato PDF. Aqui ele também vai dizer o nome do arquivo, como que deve ser salvo o nome do arquivo, tá? Então aqui, ó, vou explicar para você. Seu nome, você vai colocar aqui, ó, nome do candidato, seu nome. Depois do seu nome, você vai colocar o underline, que é esse tracinho logo embaixo aqui, o número da sua inscrição, tá? Aí, você vai colocar aqui o tracinho PND, tracinho plano de aula, ok? Ponto PDF. Esse é o nome do arquivo, tá? Quando você for ir lá enviar seu plano de aula, beleza? Mas isso é no finalzinho, depois você volta nesse checklist para você lembrar disso, tá? Então, o nome do arquivo é importante você colocar, e se você descumprir o nome, pode ser que você seja penalizado ali por uma regra de formalidade também, tá? Então, se você tudo que está no edital, faz exatamente como estão pedindo, tá? Até os títulos, os nomes, do jeito que está pedindo no edital, faça exatamente como está pedindo no edital, porque o edital é a regra do concurso. Você cumprindo o que está no edital, você também tem direito depois de requerer algo. Por exemplo, você sentiu que foi lesado, que a sua nota não está de acordo com aquilo que você apresentou para a banca. Aí você pode entrar com recurso, provando que você cumpriu com todos os requisitos que estão no edital. Mas a partir do momento que você descumpre o edital, aí não tem como você fazer nenhum tipo de reclamação para a banca. A questão agora é o conteúdo obrigatório, os títulos explícitos, como que a banca quer que você construa a formatação desse plano de aula, que é a parte aqui extremamente importante. Então, a primeira parte do edital, do plano de aula é a identificação. Na parte de identificação, ela traz as questões básicas do seu plano de aula, que é o quê? A etapa de ensino, tá? Não precisa ser exatamente aqui nessa ordem que eu coloquei, tá? Que é a etapa de ensino, o componente curricular, ano e série, tema da aula e tempo previsto, tá? Você tem que colocar para quantas horas aulas é esse plano de aula. Eu recomendo que você faça um plano de aula, como ali você viu, tem uma limitação de páginas, uma limitação de linhas, né? Você vai ver que alguns requisitos trazem uma limitação de linhas, uma limitação de caracteres. Então, eu recomendo que você faça para 4 horas aulas, tá? Construa um plano de aula ali para 4 horas aulas, até para que você domine o seu plano de aula, e dominando o seu plano de aula, você vai fazer uma boa entrevista técnica comportamental. O ponto 2, né, a contextualização, que é o título 2, na verdade, do seu plano de aula. A contextualização, que vem trazer as justificativas, o porquê da escolha desse tema, né? Então, você vai ter ali, no máximo, 10 linhas para argumentar. Então, você pode exemplificar com a situação pedagógica da turma, a necessidade, né, da turma de entender esse tema, a relação do conteúdo com a realidade do aluno, você falar assim, não, mas porque esse tema é importante, porque faz parte da realidade, da comunidade onde esse aluno está inserido. É importante porque ele desenvolva essa habilidade. São as justificativas, no final das contas, por que você escolheu esse tema, tá? Então, quanto mais curto e direto e objetivo você for, melhor é. Nós vamos trazer aqui para o terceiro título, são os objetivos da aprendizagem, tá? Lembrando que isso aqui é exatamente o que o edital está pedindo lá, tá? Então, nós vamos ter aqui o mínimo de 1 objetivo e o máximo, né, de 4. E a banca, ela ainda discrimina lá no edital, ela fala assim, olha, preferencialmente, ela escreve isso aqui lá no edital, preferencialmente de 2 a 4 objetivos, tá? Então, você não precisa exagerar, colocando lá um monte de objetivos. A gente tem que ter muito cuidado, né, nesse ponto, colocar um monte de verbos, escrever os verbos bonitinhos lá nos objetivos, achando que a gente está entregando algo muito legal para a banca. Nós precisamos colocar dentro do objetivo aquilo que a gente vai de fato desenvolver na aula, e de fato seja possível que os meus alunos, dentro do tempo estabelecido para esse tema, que os meus alunos desenvolvam aquela habilidade. Então, eu preciso colocar esses objetivos ali de forma bem clara. E a banca diz, preferencialmente 2 e de 2 a 4, tá? Então,
fica ali nesse meio termo. Eu colocaria para 4 horas aulas, no máximo, né? No máximo estourando 3 objetivos, tá? Eu colocaria ali um objetivo geral e colocaria, né? Estou te dando uma dica muito importante aqui, e colocaria 2 objetivos específicos, tá bom? E claro, você que está dentro aqui da nossa mentoria, você vai ter esse passo a passo para eu falar para você dos verbos, eu vou falar para você também a diferença do objetivo geral e dos objetivos específicos dentro do plano de aula. O nosso quarto título é o alinhamento com a BNCC, tá? Ele é obrigatório você informar, e aí a gente vai estar falando ali de competências, a gente vai estar falando de habilidades, e também tem que colocar, né, os códigos relacionados a essas habilidades. E vai ter um limite de palavras, tá? É no máximo 100 palavras. E aí é outro ponto importante, você vai colocar lá um monte de habilidades da BNCC? Não. Opte por colocar aquelas habilidades que de fato estão alinhadas com o ano, o ciclo de estudo do que o aluno está, né? O ano ali que o aluno está, a idade do aluno, se aquele tema, se aquela habilidade realmente faz sentido para aquela turma. Então não sai colocando um monte de habilidade para parecer que você estudou a BNCC, para parecer que você entendeu a BNCC. Isso demonstra que você não entendeu, tá? Quando você infla seu plano de aula com muitas ideias que não são possíveis serem cumpridas. Então, cuidado nisso, seja consciente na hora de você trazer esse alinhamento com a BNCC, tá? A BNCC ela é muito simples no colocar dali das habilidades, ela já deixa ali as competências destacadas, de fácil entendimento, junto ali com os assuntos a serem tratados, então não tem por que você juntar lá um pacote muito grande e jogar dentro do seu plano de aula, e a banca vai olhar e falar assim, cara, isso aqui o professor levaria 1 mês para desenvolver no mínimo, ou talvez 1 ano, e ele colocou para desenvolver em 4 horas aula? Não é possível. A banca vai te fazer essa pergunta, olha, você colocou aqui essa habilidade, o seu aluno vai desenvolver isso mesmo em 4 horas aula? Ele vai? E como é que você vai justificar isso para a banca? Porque ela vai te perguntar. Nós vamos ter uma aula específica aqui dentro do curso também, que eu vou te falar sobre os critérios de avaliação. O que vai acontecer o passo a passo do que vai acontecer nessa entrevista técnica para você, tá? Como que você vai reagir a determinadas perguntas, ok? E, né, o plano de aula é a base para você se dar bem na entrevista técnica. Primeiro, precisa construir o plano de aula. Vamos dar continuidade aqui, então. Olha na minha tela, o quinto título do seu plano de aula é conteúdos e recursos, tá? É um título único mesmo, a banca colocou ali como se fosse um título único. Naturalmente, nós separamos conteúdo dos recursos, assim, quando a gente vai especificar num plano de aula. Mais especificamente nesse edital, ele trouxe os dois juntos para você descrever, né, os conteúdos. E o que é esse conteúdo? É a metodologia, é a parte ali da metodologia, como que vai acontecer a sua aula, do início até o fim, como que você vai abordar os seus alunos, como que você vai recepcionar os seus alunos, o que vai acontecer dentro da sua aula, e durante a aula quais são as atividades que esse aluno vai desenvolver para que ele desenvolva as habilidades que você diz que ele vai desenvolver para aprender, ao aprender esse tema que você separou para a aula. Então, é importante que você tenha esse passo a passo bem descrito mesmo em etapas, né? Primeiro isso, depois isso. Respira, porque dentro da mentoria aqui você vai ter uma aula também específica de passo a passo para que você construa essa parte da metodologia, da sequência didática dentro do seu plano de aula, tá bom? Utilizando dos melhores recursos para a turma que você escolheu, tá? Então, acalma teu coração que vai dar certo, tá? E vale ressaltar aqui que dentro dessa organização, da sequência didática, é importante a gente colocar ali a questão do tempo, como que vai ser desenvolvido cada tempo da aula, tá? Já que você vai trabalhar 4 horas aulas, é importante que você determine, nós vamos trabalhar 1 hora disso, ou 40 minutos disso, 15 minutos disso, 35 minutos daquilo, que o aluno desenvolva as habilidades e aí sim que esse plano de aula atinja os objetivos que foi descritos lá, tá? Os objetivos gerais e os objetivos específicos, né? Eles são mostrados através do alcance do aluno ao desenvolver as habilidades,
O nosso próximo título, né, é avaliação. E a avaliação, ela tem uma nota própria lá também dentro do plano de aula, que você vai colocar quais são os instrumentos, como que você vai avaliar para mostrar com que o seu aluno atingiu aqueles objetivos que você colocou lá, as habilidades dentro da BNCC que você colocou, tá? Então, a avaliação é isso, é as evidências da aprendizagem, é como que você vai demonstrar que o aluno conseguiu atingir aquelas habilidades. E como que você vai trazer essas evidências da aprendizagem? Você vai colocar ali o tipo de avaliação, se vai ser uma avaliação através da observação, né? O tipo de instrumento avaliativo que você vai usar, você vai trazer uma avaliação formativa, uma avaliação somativa, como que você vai trabalhar? É importante que essa avaliação esteja de fato alinhada e demonstre, né, que você vai avaliar o seu aluno para que ele atinja os objetivos que você colocou no seu plano de aula, para que ele mostrando que ele desenvolveu as habilidades lá dentro da BNCC também. Então essa avaliação ela tem que estar estritamente alinhada com todo o conteúdo do seu plano de aula, tá? Muito importante isso. Às vezes você escreve um textinho bonito na avaliação, a banca vai olhar e vai falar assim, mas esse tipo de avaliação não cabe para essa turma, não cabe para essa idade e ciclo escolar. E nós temos aqui dois pontos importantes, dois títulos importantes no seu plano de aula, que é a adaptação ao atendimento à diversidade. Então você vai ter que mostrar as estratégias para os seus alunos, né, que têm defasagem de aprendizagem, necessidades específicas e diferentes ritmos de aprendizagem, tá? Marlon, eu posso escolher um desses aqui para tratar, pegar um aluno específico para colocar dentro do meu plano de aula? Pode sim, porque você, né, trouxe um tema, trouxe uma turma específica, né, trouxe ali um ciclo e um ano de aprendizagem específica. Você pode escolher um tipo de aluno para você trabalhar aqui dentro dessas adaptações, mas é importante que você demonstre a estratégia. Por exemplo, a estratégia para trabalhar o seu tema escolhido com um aluno autista. Então, você vai descrever as estratégias para esse aluno. Ah, o meu aluno tem baixa visão, o meu aluno é cego, né? Então, ele usa braille. Então, você vai ter que trazer as estratégias específicas para esse aluno específico, tá? Você não escreva aqui de modo geral, como se você tivesse todo tipo de aluno com dificuldade. Pegue um aluno específico, vai ficar muito mais fácil para você desenvolver seu plano de aula, tá? Intervenção para dificuldade de aprendizagem, tá bom? Então aqui você vai falar para aqueles alunos ali dentro do processo normal da sua aula, para aqueles alunos que não atingiram os objetivos, o que você vai propor? Uma aula de reforço, um trabalho, uma leitura para casa? Como que você vai trabalhar com esses alunos? Vai trabalhar em grupo? Qual vai ser o formato ali para que esse aluno atinja, né? Também e desenvolva a aprendizagem dentro desse assunto proposto no seu plano de aula, tá? Então, é mais um título aqui que vai ter que ter obrigatoriamente no seu plano de aula, tá? E por último aqui nós vamos ter as referências, tá? As referências bibliográficas, que é no máximo 5. Tá? Mais uma coisa aqui que é importante falar para você é que referência bibliográfica não sai pegando para todo lado e colocando lá no seu plano de aula trocentas referências bibliográficas. É no máximo 5. E quando a banca limitou aqui no máximo 5, dá a entender mesmo que ela quer um plano de aula mais enxuto para poucas horas aulas. Tá? Então, porque você não vai fazer ali uma sequência didática para muitas horas aulas, porque de fato você teria que ter muita base pedagógica e muita pesquisa, né? E teria muitas referências bibliográficas. Então, né, dentro das referências bibliográficas, você já sabe, né, professor, você vai colocar ali, pode ser livros, documentos oficiais, materiais pedagógicos, artigos digitais, né, dando a devida referência, né, ao artigo digital, mas é no máximo 5 referências, tá? Beleza? E aqui tem, né, a pegadinha da banca que eu falei para vocês, que são os anexos. E a banca fala que é no máximo 3 páginas de anexo. E lá no início, no artigo 12, isso aqui ela vai falar no artigo 26, tá? E lá no artigo 12, ela fala de 6 páginas no máximo de plano de aula. E aí, né, se você vai colocar mais os anexos, já vai passar esse número de páginas.
Então a banca não deixou muito claro que são mais 3 páginas de anexo ou se a totalidade do plano de aula são 6 páginas, já contando com os anexos. A banca não deixou isso muito claro. Eu faria no máximo 6 páginas com anexo, tá? Já contando os anexos, eu colocaria, eu desenvolveria o meu plano de aula com no máximo 6 páginas, ok? Bom, e qual que é a próxima pegadinha que você tem que ter atenção no artigo 26? Vamos ler aqui junto, ó. A comissão poderá solicitar a apresentação de um ou dois produtos, evidências anexadas ao plano de aula, para análise rápida durante a entrevista, tá? Então, assim, é importante que, se você colocou anexo, se você colocou a construção de alguma coisa lá no seu anexo, por exemplo, uma maquete, leve para o dia da entrevista, tá? Porque aqui está dizendo que ela pode pedir a evidência disso, ela pode pedir, né, esse algo para você. Então, se você colocou lá um livrinho, algo assim no seu anexo, leva junto lá, construa esse livrinho. Se você colocou lá que vai construir um livrinho, construa esse livrinho e leve junto, para que, se a banca pedir, tá com você, você entrega para ela, fala, olha, tá aqui, é esse material que eu usaria no dia para trabalhar com meus alunos, tá? Então é importante, muito importante, que tudo que você anexar ao seu plano de aula, você já tenha em mente que a banca possa solicitar para que você mostre isso para ela, tá? Essa é mais uma das pegadinhas ali que eu falei que tem no edital, porque não fala lá no início do plano de aula, fala no final, deixa essa dubiedade, se o plano de aula, a parte ali do plano de aula pode ter 6 páginas e mais 3 páginas de anexo ou não, isso não está muito claro. E claro que durante aqui a nossa mentoria, se eu entender, compreender de forma diferente, encontrar uma resposta para isso, eu vou trazer para você e a gente faz a alteração a tempo, para que você, né, não deixe de escrever ou colocar coisas importantes no seu plano de aula por limitação de páginas ou de linhas, tá bom? Agora é só você baixar o modelo do plano de aula que eu já deixei pronto para você, comentado, e construir e elaborar o seu próprio plano de aula. Se você ficou até aqui, está assistindo pelo YouTube ou de forma gratuita essa aula, todo esse material aqui está na descrição do vídeo para que você faça o download, exceto o plano de aula, somente aí, né, para os candidatos que adquiriram a mentoria. Bom, chegamos ao fim dessa aula, Deus abençoe você, a gente se vê no próximo vídeo!